O segundo estudo de caso que ele adiciona aqui é um mais recente, que inclusive eu já era economista formado e tive a oportunidade de viver e ver o funcionamento dessa crise. Então, neste estudo de caso, nós temos o seguinte: a recessão de 2008-2009, que foi a crise de subprime nos Estados Unidos. Vamos ver o que esse estudo de caso nos ajuda a sedimentar um pouco mais os argumentos deste capítulo acerca de demanda agregada e oferta agregada. Em 2008 e 2009, a economia norte-americana experimentou uma crise financeira, que foi a crise financeira do subprime, e um grave declínio econômico. De muitas maneiras, esse foi o pior evento macroeconômico em mais de meio século. A história dessa crise começou alguns anos atrás com um boom substancial no mercado imobiliário. Então, a crise começa o seguinte: você começa a ter um boom, uma expansão monstruosa do mercado imobiliário. O boom foi, em parte, alimentado lá pelas baixas taxas de juros que permitiam, portanto, as pessoas financiarem os imóveis a um preço menor. Em consequência da recessão de 2001, o Federal Reserve baixou as taxas de juros a níveis historicamente baixos. E de lá para cá, essas baixas taxas de juros, elas ajudaram a economia a se recuperar, mas ao tornarem mais barato conseguir uma hipoteca e comprar uma casa, elas também contribuíram para a elevação dos preços de habitação. Então você tinha uma taxa de juros menor, as pessoas começaram a demandar mais empréstimos, o mercado imobiliário passou a um boom, um boom de construções de casas gigantesco, e consequentemente elas contribuíram para a elevação dos preços de habitação. Os preços dos imóveis começaram a subir também de maneira acelerada. Além das taxas de juros baixas, vários procedimentos no mercado de hipotecas tornaram mais fácil para os chamados mutuários subprime, ou seja, aqueles mutuários com risco mais elevado de inadimplência em face de sua renda e histórico de crédito. A obtenção de empréstimos para a compra de casas, neste caso aí, que são os tal dos mutuários subprime. Então, primeira coisa importante a se compreender. Então, você teve um boom nesse mercado, inclusive um boom de um segmento, que são os mutuários de subprime, ou seja, aqueles que têm elevado risco de inadimplência porque tem uma renda baixa ou tem um histórico de crédito muito ruim. Essas pessoas começaram a ter direito a acessarem produtos que permitiam elas financiarem a casa. E um dos procedimentos foi a securitização. O processo pelo qual uma outra instituição financeira, especialmente uma eminente de hipotecas, fazia um empréstimo arriscado a esse cliente, com a ajuda de um banco de investimento, dobrava-os em ativos financeiros chamados de títulos lastreados em hipoteca. Então eu tinha um banco que fornecia um crédito para um mal pagador, de $500 mil para a casa. Aí ele pegava essa carta de crédito de dívida que essa pessoa tinha com o banco, ia num banco de investimento, pegava esse ativo financeiro, colocava dentro lá de uma espécie de fundo tóxico e criava um título lastreado em hipoteca e vendia no mercado. E aí quem tinha dinheiro de investimento vinha e comprava esse título, que tinha, no final das contas, apesar de toda essa fumaça, uma garantia num título ruim, num crédito ruim. Então veja todo o esquema financeiro que era construído. Esses títulos hipotecários eram então vendidos a outras instituições, como bancos e seguradoras, os quais podem não ter percebido totalmente os riscos desses títulos. Alguns economistas, portanto, culpam a regulação inadequada por esses empréstimos de alto risco. Outros responsabilizam a política governamental inapropriada. Algumas políticas encorajaram esses empréstimos de alto risco, porque no fundo o que interessava era ver a operação no começo, para tornar o sonho da casa própria mais acessível às famílias de baixa renda. Juntas, essas muitas forças elevaram a demanda e os preços da moradia. Portanto, de 1995 a 2006,
os preços médios das residências nos Estados Unidos mais que dobraram, ou seja, por conta aí de toda essa operação, esse esquema de alavancagem imobiliário que você teve no caso americano. O alto preço da moradia, entretanto, tornou-se insustentável. Veja, de 2006 a 2009, a coisa bateu no seu limite e os preços de moradia em todo o país caíram, portanto, cerca de 30%. Tais flutuações de preço não são necessariamente um problema em uma economia de mercado, não tem problema. Afinal, os movimentos de preço são aqueles que vão equilibrar lá o mercado da oferta e da demanda. Então, se a demanda se expande, é natural que a oferta para atender esta demanda mais alta também eleve os seus preços, revelando, portanto, um movimento natural da economia. Só que nesse caso, veja, o declínio de preços teve duas repercussões relacionadas que causaram uma queda considerável da demanda agregada. Então, os preços subiram de maneira acelerada no período aí de boom, de 95 a 2006, mas você chegou de 2006 a 2009, esses preços não estavam mais crescendo no mesmo ritmo que você tinha nos períodos anteriores. Então, nesse caso, você tem um declínio de preços que está ligado a duas causas que afetaram a demanda agregada. Então, vamos lá. A primeira repercussão foi uma elevação substancial da inadimplência. Então, primeira destruição da demanda é o seguinte, inadimplência. Vários que compraram não conseguiram mais pagar e essas hipotecas elas foram executadas pelos bancos em busca de seus ativos. Então, durante o boom imobiliário, veja o que acontecia. Muitos proprietários compraram suas casas principalmente com dinheiro emprestado e entradas mínimas. Quando os preços das habitações declinaram, esses proprietários eles se afolgaram na sua própria dívida, porque eles tinham uma hipótese. Então, assim, comprei uma casa super valorizada a 500 mil e essa casa agora vale 200. Só que eu quase não dei nada, então eu financiei. E aí agora, diante de um cenário de crise, eu quero vender a casa e quitar minha hipoteca para ficar sem dívida. Só que a casa vale menos que a hipoteca. Então, os preços das habitações caem e os proprietários se afogam. Portanto, você financia um imóvel que passa a ter um valor menor no futuro do que aquele que você financiou no presente. E aí, meu amigo, é uma crise monumental. Muitos desses proprietários, portanto, pararam de pagar os empréstimos. E aí você teve uma onda de execução no caso dos Estados Unidos. Os bancos que mantinham as hipotecas responderam à inadimplência tomando as casas de volta mediante a execução das hipotecas e depois as vendendo. Claro que o objetivo dos bancos era recuperar o que pudessem dos empréstimos ruins. Como de certo você concluiu, por seus estudos lá de oferta e demanda, que o aumento do número de casas à venda exacerbou o espiral descendente de preços da habitação. E aí, quanto mais hipotecas você tinha sendo executadas, mais casas à venda disponíveis no mesmo momento, qual é a tendência? Você derrubar os preços mais ainda. Então veja, quando os preços das casas caíram, os gastos com construção de moradias também despencaram. Então você tem um espiral para baixo de preços. Então, começa lá com o início de uma inadimplência, os imóveis já não têm uma mesma correlação de preços com o preço do financiamento no presente, então o preço futuro começou a ser menor. Os bancos tentam recuperar esses créditos ruins tomando as casas, mas as casas valem cada vez menos e se tomam cada vez mais casas à disposição sem ter clientes para comprar, porque a demanda está deprimida, consequentemente você também reduz os preços das novas construções. Enfim, você tem um cenário crítico que precisa ser entendido como um cenário caminhando a uma nova grande depressão, mas foi uma depressão curta, mas enfim, daqui a pouco a gente vê um pouco mais dessa questão. Uma segunda repercussão, portanto, que teve aqui, foram de que várias instituições financeiras que possuíam esses títulos hipotecários lastreados nesses financiamentos se ferraram, né, literalmente. Então, sofreram enormes perdas. Então, em suma, ao tomarem emprestadas grandes somas para adquirir hipotecas de alto risco, essas empresas tinham apostado que os preços das habitações se manteriam em alta. Quando a aposta se tornou insustentável,
elas aí foram à beira da falência. Então, as empresas apostam, as empresas apostaram, né? Ou seja, você tinha muita gente, construtoras também, que especulavam com a elevação interminável dos preços dos imóveis, levavam todo esse... os bancos pegavam todo esse crédito, lastreavam no título. Então, você tem um nível de falência que vem do mercado real até chegar ao produto financeiro mais sofisticado, monumental. Então, todo mundo aqui vai perdendo na cadeia. Então, devido às grandes perdas, né, muitas instituições financeiras elas não tinham mais fundo para emprestar. Então, tanto o banco de investimento que captura um dinheiro para um cliente comprar o título, quando começa a crise, você tenta vender, não recupera o seu dinheiro. Quando o banco de investimento ou o fundo volta aqui no banco para capturar a sua garantia lá no mercado original, você não consegue, então as instituições elas não recuperam seus fundos. Até porque se ela empresta 500 mil para uma casa, depois vai executar a hipoteca e aquele imóvel vale 200 mil, ela recupera 200 mil, parte dos seus fundos, mas os outros 300 mil o cliente continua ficando devendo. Mas o cliente original continua devendo. Mas como ele não tem como pagar, ele não vai pagar. Então a instituição financeira não recupera o seu fundo para reemprestar ou para se recapitalizar. Então você tem um colapso do sistema financeiro. Portanto, a capacidade do sistema financeiro de canalizar recursos para aqueles que poderiam aplicá-las, foi enormemente prejudicada. Mesmo os clientes dignos de crédito, eles ficaram incapazes de tomar empréstimo nos seus financiamentos. Então, teve um período aí da crise de 2008, 2009, que os mercados financeiros praticamente eles passaram 1 ou quase 2 semanas sem emprestar absolutamente nada porque não estavam entendendo o que estava acontecendo e estavam sem fluxo. Ou seja, aquela reserva de segurança sumiu, desapareceu. Ou seja, você ia ter um colapso bancário à vista. Como resultado desses eventos, a economia sofreu uma grande contração da demanda agregada. Então, o PIB real e o desemprego caíram acentuadamente. Então, o PIB despenca, né, o desemprego também, e aí você tem, aqui inclusive, tá errada essa expressão aqui, né? Como resultado desses eventos, a economia sofreu uma grande contração na demanda agregada. A demanda agregada caiu. Se a demanda agregada caiu, o PIB real ele caiu. Só que aqui o Menkyu, ou a tradução, colocou errado, o desemprego subiu. Então, o PIB real caiu acentuadamente e o desemprego subiu acentuadamente. Veja só, o PIB real caiu de 4 entre o quarto trimestre de 2007 e o segundo trimestre de 2009. Então caiu 4%. E veja o que eu falei que está errado ali. E o desemprego ele subiu de 4,4% em maio de 2007 para 10,1% em outubro de 2009. Então, como a gente já viu lá do ponto de vista teórico, um grande colapso na demanda agregada reduz o PIB, reduz a produção, reduz os lucros, reduz o emprego, portanto aumenta o desemprego e, consequentemente, você tem uma recessão à vista. O governo norte-americano respondeu, portanto, de várias maneiras ao desdobramento dessa crise aí. 3 ações políticas, todas visando, em parte, retornar a demanda agregada a seu nível anterior, são mais dignas de nota. Em primeiro lugar, veja, o Fed reduziu a meta estabelecida para a taxa de fundos federais de 5,25 para quase zero em 2008. Seria, como a gente já viu lá no capítulo de sistemas financeiros, o Fed reduziu aí, digamos assim, esse custo do dinheiro para ele gerenciar em relação lá no sistema interbancário. Então sai de 5, vai para 0. Ou seja, deixa disponível mais recursos para as instituições financeiras. O Federal Reserve também iniciou a compra de títulos hipotecários e outros empréstimos privados em operações do mercado aberto. Então, passou a recolher boa parte desses títulos com problema, né, e ficou para ele e, consequentemente, capitalizou de novo a economia, colocou dinheiro na economia. Então, quando ele compra, o Banco Central compra título, ele dá o dinheiro em troca e esse dinheiro está disponível para que, enfim, você possa realizar algum nível de demanda agregada.
Ao comprar esses ativos do sistema bancário, o Fed, portanto, forneceu aos bancos fundos adicionais na esperança de que eles retornariam lá a conceder empréstimos mais facilmente. Lembrando que, como os Estados Unidos é uma grande economia capitalista, é de fato muito capitalista, é importante lembrar que o sistema financeiro tem um papel muito grande, ou seja, boa parte do sistema lá, ele funciona à base de financiamento, à base de empréstimos, que é uma característica essencial para o funcionamento do capitalismo, ou seja, o financiamento do presente visando, portanto, operações de longo prazo, sobretudo casa, imóvel, enfim, veículos, equipamentos. Então, o capitalismo funciona à base de financiamento e de empréstimos de longo prazo, sobretudo quando envolvem grandes riscos. Antes da gente voltar aqui a essa notícia, vamos lá. Em segundo lugar, em um movimento ainda mais incomum, em outubro de 2008, o Congresso dos Estados Unidos, à época, destinou 700 bilhões para o Tesouro utilizar no resgate do sistema financeiro. Então, ainda teve essa questão, ou seja, o governo, o Congresso, no caso americano, né, o Poder Legislativo americano, montou um pacote de recuperação do sistema financeiro, um pacote de 700 bilhões. Claro que numa economia numa economia capitalista como a americana, isso gerou várias dúvidas, várias críticas, mas naquele momento, e olhando agora, né, anos depois, quase 10 anos depois, você, consequentemente, agiu da maneira adequada, porque foi a melhor decisão em torno de um fenômeno que ia destruir o sistema econômico, ia colapsar toda a economia. Os 700 bilhões, portanto, se tornam baratos para salvar o sistema. O objetivo, portanto, era conter a crise financeira em Wall Street e tornar mais fácil a obtenção de empréstimo. Na realidade, foi uma operação de recapitalização do sistema para permitir que, digamos assim, o sistema voltasse a irrigar a economia real, porque a economia real norte-americana depende muito do sistema financeiro para o seu funcionamento. Grande parte desses fundos, portanto, foi usada para a injeção de capital nos bancos, ou seja, o Tesouro disponibilizou recursos para o sistema bancário que os bancos poderiam então usar para fazer empréstimos, recapitalizou toda aquela massa de recursos que o banco perdeu. Em troca desses fundos, o governo dos Estados Unidos se tornou, portanto, sócio de parte desses bancos, pelo menos temporariamente. Por fim, quando Barack Obama se tornou presidente em janeiro de 2009, sua principal iniciativa foi um grande aumento dos gastos do governo. Então, utilizou aí, neste caso, a política fiscal. Então, após um debate relativamente curto, vamos avançar aqui, daqui a pouco a gente volta, no Congresso, sobre a legislação requerida, o novo presidente assinou um projeto de lei de estímulo de 787 bilhões, ou seja, quase 1,4 trilhão que os Estados Unidos colocou, o governo dos Estados Unidos colocou para salvar a economia naquele momento. Essa mudança política será discutida no próximo capítulo, em que abordaremos, portanto, o impacto da política fiscal na demanda agregada, que é o capítulo lá 34 aqui da nossa playlist. Quando este livro estava indo para impressão, a economia, portanto, começava a se recuperar da crise, lembrando que essa é uma tradução brasileira de 2014, mas esse é um livro um pouco antes lá do Mankiw, acho que a versão americana é 2011 ou 2012. O PIB real, portanto, estava crescendo novamente e o desemprego caiu já para 9,5% em julho, lembrando lá que o desemprego ele atingiu mais de 10%. Quais, se houver, dessas mudanças políticas foram mais importantes para promover a recuperação econômica? Então a gente viu aí várias medidas que o governo tomou para tentar encurtar a crise e diminuir os seus efeitos. Então essa é certamente uma questão que os historiadores macroeconômicos vão debater nos próximos anos, ok? Então fica aí mais esse estudo de caso, ok? Vamos voltar aqui porque tem um box aqui, outro box, né, e até bem grande, do Mankiw, que é uma notícia, né,